Pessoal, para a gente terminar, né, essa parte de magnetismo, nós falamos do magnetismo terrestre, né? Nós entendemos que a Terra ela é um ímã gigante. E basicamente a orientação, né, do ímã na Terra se comporta um pouco parecido com isso daqui, não é 100% isso daqui não. Eu faço essa representação aqui, mas na verdade existe uma certa inclinação, né, no ímã, né, composto no núcleo da Terra. Basicamente eu tenho aqui o planeta Terra e o ímã interno, né, da Terra, o comportamento do ímã da Terra, ele tem uma certa inclinação. E se a Terra ela é um ímã gigante, então ela gera um campo magnético. E essa descoberta vem desde a orientação de uma bússola, que nada mais é que uma agulha imantada, né? E por que a bússola, né, ela vai se orientar, né, na Terra? Porque a Terra produz um campo magnético. Então eu vou entender que se eu pegar uma bússola, né, se eu pegar uma agulha imantada, a agulha imantada ela se comporta dessa forma aqui, ó, gente. Eu vou representar aqui o meu polo norte e eu vou representar aqui o meu polo sul, né? É de conhecimento, não só na parte da física, como também geográfica, que a agulha da bússola está sempre apontando para o norte. Por que isso está acontecendo, né? Porque eu tenho as linhas de indução magnética produzidas, né? Porque a Terra é um ímã gigante, se ela é um ímã gigante, ela produz um campo magnético. Mas espera aí, se a bússola, né, ela se orienta, né, apontando para o norte, a geografia determinou o seguinte: isso daqui seria o norte, mas esse é o norte geográfico. Esse é o norte de orientação geográfica. Enquanto a geografia diz que isso daqui é o sul geográfico. Mas espera aí. Se esse daqui é o norte geográfico e a bússola aponta para o norte, quem tem o poder de atrair um polo norte? Pessoal, quem tem o poder de atrair um polo norte? Um polo sul. Então, na verdade, o que a geografia entende como norte, para a Terra, compreensão enquanto ímã, não. Para a Terra, isso daqui é o meu sul magnético. E o que a geografia chama de sul é o meu norte magnético. Como assim? Uma coisa é você olhar para a Terra sob a forma da orientação. Outra coisa é você olhar para a Terra como um grande ímã. Na orientação, esse daqui é o sul geográfico. E esse daqui é o sul, esse daqui é o norte geográfico, desculpa, esse daqui é o sul geográfico. Mas, né, por orientação, se a agulha aponta para o norte, é porque ela está sendo atraída por um polo sul. Então, enquanto ímã, né, meu ponto de vista da Terra se comportando como um ímã me diz o seguinte: orientação norte, comportamento de ímã, sul. Orientação sul, comportamento de ímã, norte. Então, entendam que o norte da geografia é o sul do magnetismo. O sul da geografia é o norte do magnetismo. E essa informação aqui ela é muito importante, né? A agulha da bússola, né, a agulha magnética, ela sempre tende a se alinhar ao campo magnético qual ela está inserida. A agulha sempre se alinha no campo magnético qual ela está imersa. Então, nesse meu desenho aqui, né, de linhas de força, vou produzir aqui mais linhas de força, nós já entendemos, né, que essas linhas saem do norte, nesse caso elas vão sair do norte magnético. Elas saem, a orientação dela é sair do norte, vou botar assim, ó, sai do norte e entram aonde? Entram no sul magnético.
Exatamente, né? Sem querer, acabei fazendo o desenho perfeito aqui. Então, isso significa que se eu colocar uma bússola exatamente nesse ponto, ela vai se orientar de acordo com o campo magnético que ela está imersa. Lembra? Se eu estou aqui nesse ponto, o vetor campo magnético ele vai tangenciar esse ponto. Tá aqui o meu vetor campo magnético, orientação saindo do norte e entrando no sul. Estou olhando para a Terra como comportamento de imã. Não estou olhando para a Terra como comportamento de orientação geográfica. Se eu colocar uma bússola aqui, ela vai se alinhar com a orientação do campo. Olha como é que a bússola vai ficar aqui, ó. A orientação é idêntica. Se eu posso olhar para a bússola, ó, o vetor campo magnético aqui, ó, alinha com o vetor campo magnético qual o campo ela está imersa. Aqui, ó, saindo do norte, entrando no sul. Se eu colocar, né, uma agulha aqui, qual é a orientação do vetor campo magnético? Tangenciando as linhas de indução, direcionamento, sai do norte, se direciona para o sul magnético. Como é que a agulha da bússola vai se comportar aqui? Ela vai se alinhar a esse vetor campo magnético. E é assim que funciona no nosso sistema de orientação. É interessante observar, né? Existem movimentos migratórios de alguns pássaros e eles vão migrando de um ponto a outro e obedecendo uma certa orientação. E essa orientação, ela é devida ao fato de que na composição, né, do cérebro de algumas dessas aves existe a magnetita. É como se elas tivessem uma bússola implantada no cérebro delas. E elas se utilizam, né, de forma, né, intuitiva, de forma natural, elas se utilizam, né, dessa bússola natural que está implantada no cérebro dela para fazer os corretos deslocamentos dentro do seu movimento migratório. E tudo isso devido, né, ao fato da Terra ser um ímã gigante, então ela também produz o seu campo magnético. Eu fiz esse desenho para vocês, né, e mostrei para vocês que na realidade existe uma certa inclinação, né, do comportamento da Terra enquanto ímã. E essa inclinação não faz esse desenho aqui estar errado não, né? Só que ele se comporta aqui, ó, dessa forma aqui. Existe uma certa inclinação em relação ao campo magnético em relação à orientação geográfica. Então, é mais ou menos assim, né? A orientação geográfica seria algo bem definitivo. Aqui é norte, aqui é sul. A orientação magnética, ela tem um certo ângulo de desvio em relação à orientação matemática, orientação geográfica. A orientação magnética, ela está basicamente, né, alinhado com um ímã, né, como se eu representasse um ímã da Terra. E essa orientação, já no caso aqui é norte de orientação, então esse daqui é o sul magnético, esse daqui é o norte magnético. E fechamos, né, essa parte inicial aqui de magnetismo. Vamos praticar fazendo alguns exercícios e nosso próximo conteúdo já fala, né, de forma mais profunda da formação desse campo magnético sob algumas circunstâncias diferentes. Inicialmente a gente entende um ímã de uma forma geral, de uma forma mais particular, substância ímã, e depois a gente já começa a ver as consequências da formação do campo magnético sobre uma determinada região.